Projeto de pavimentos. Aula número 6, pavimentos de concreto. Módulo 3. Neste terceiro módulo, vamos ver o dimensionamento de pavimentos de concreto. O dimensionamento de pavimentos de concreto consiste no cálculo da espessura da placa de concreto. Essa espessura vai ser função das camadas que estão embaixo, da fundação do pavimento, em função do tráfego solicitante e das características do concreto. Ou seja, a espessura da placa de concreto será função da tensão horizontal de tração na fibra inferior do concreto. Tendo em vista que o concreto não receberá armadura de flexão, o dimensionamento será feito no estágio 1, ou seja, concreto não fissurado. Quem vai suportar os esforços de tração é único e exclusivamente o concreto. Os parâmetros de projeto, então, da fundação são o conjunto subleito mais subbase. O tráfego será necessário conhecer os dados completos de contagem e classificação dos veículos. E o concreto, o parâmetro que nos interessa, é a resistência à tração. Os métodos de dimensionamento vigentes, os principais são 3. O método PCA 66, PCA significa Portland Cement Association, de 1966. Apesar de ser um método que já está ultrapassado, os principais conceitos dele ainda são utilizados, daí nós mantermos a citação desse método. É o método para dimensionamento de concreto simples, sem armadura de flexão, que leva em conta os efeitos da fadiga e é o método usado no Brasil pela Associação Brasileira de Cimento Portland. O método que substituiu o PCA 66 é o PCA 84. Ele permite o dimensionamento tanto de concreto simples quanto de concreto armado. Ele é o resultado de estudos pelo método dos elementos finitos e também é o método adotado pela ABCP aqui no Brasil. E o método da ASTO 66, que é o método resultante de dados da pista experimental da ASTO, que permite o dimensionamento de concreto simples. O manual de pavimento rígido do DENIT contém os dois últimos métodos, o PCA 84 e a ASTO 66. No que se refere ao concreto, o parâmetro que nos interessa é a resistência à tração na flexão. Para isso, o ensaio de controle e de dosagem é o ensaio de flexão de uma barra prismática que consiste em aplicar uma carga vertical através de 2 cutelos até levar a barra à ruptura. Nesse tipo de ensaio, o momento fletor tem este formato, o valor máximo do momento fletor é PL/6, e o esforço cortante tem esse diagrama característico. Com esta montagem, o terço médio da barra fica sem esforço cortante e a ruptura se dá única e exclusivamente por esforços de flexão. Assim, o esforço de tração que leva à ruptura não tem influência de esforço cortante, ou seja, é tração pura na flexão. A tensão de tração no momento da ruptura será igual a M/W, a tensão de tração na fibra inferior será igual a M/W, que é PL/3 sobre BH2/6, ou seja, igual a 2 vezes PL dividido por BH ao quadrado, onde B e H são as dimensões da seção transversal e L é o vão empregado. Normalmente, usa-se comprimento mínimo de 80 centímetros. Experimentalmente se verifica que a resistência à tração na flexão, cujo símbolo é FCTMK, FC de resistência, T de tração, M a flexão, K de característica.
a resistência à tração na flexão característica, experimentalmente, se obtém valores entre 4 e 5 MPa para os concretos comuns, logicamente, concretos sem aditivos de alta resistência. Logo, se o valor médio é entre 4 e 5, adota-se, há um consenso no meio técnico, de se adotar em projeto sempre o valor desse FCTMK de 4,5 megapascal. O concreto, não tendo armadura de flexão, o risco que ele corre é de haver ruptura por fadiga. Dependendo da tensão de tração na fibra inferior, o concreto pode romper por fadiga em função da sua relação de tensões, chamando relação de tensões a razão entre a tensão de tração e o FCTMK. Dessa forma, sabe-se experimentalmente que se a relação de tensões for menor do que 0,5, ou seja, se a tensão de tração for inferior à metade da resistência, o concreto não rompe por fadiga, ou seja, ele suporta um número ilimitado de cargas. Já, à medida que aumenta a relação de tensões, o número de repetições que leva à fadiga vai diminuindo gradualmente. Chegando, por exemplo, se a tensão de tração atingir 70% do FCTMK, com 2.000 repetições da carga, o concreto romperá por fadiga. Em consequência, como nós não queremos permitir a ruptura por fadiga, e se nós estamos admitindo que a resistência à tração na flexão é 4,5, conclui-se imediatamente que a tensão de tração máxima a ser admitida é de 2,25 MPa. De formas que, com isso, a relação de tensões será igual a 0,5 e o número ilimitado de solicitações de carga que levam a essa tensão. No que se refere ao conjunto subbase-subleito, admite-se um comportamento linear do subleito, adotando-se o critério de Westergaard, que considerou o tipo chamado de fundação winkleriana, admitindo-se um comportamento linear como se fosse uma viga sob apoio elásticos, ou, mais especificamente, uma viga sobre um líquido denso, daí o nome da teoria do líquido denso. Nessa teoria, a reação do solo em cada ponto da placa será proporcional ao deslocamento da placa. Então, há um coeficiente de proporcionalidade entre o deslocamento da placa e este coeficiente de elasticidade da placa. Assim, a pressão em cada ponto sobre a placa será igual a um K, um coeficiente de recalque, vezes o valor do recalque. A obtenção desse fator de recalque pode ser feita de duas maneiras, ou através de uma prova de carga. Então, existem normas que regulam a execução de prova de carga em placa, que consiste em aplicar uma pressão crescente sobre o solo e medir o deslocamento com extensômetros colocados sobre a placa. Fazendo-se esse ensaio, obtém-se uma curva pressão versus deslocamento. A maioria dos solos apresenta um comportamento laminar, então uma curva qualquer com este formato da curva verde, que é a resposta do subleito a esta prova de carga. O método 0,55 do DENIT, por exemplo, que estabelece como se fazia essa prova de carga, que é semelhante à norma da ABNT, estabelece que deve-se admitir um trecho, um módulo secante
dessa curva, passando pelo ponto correspondente ao deslocamento igual a 0,05 da polegada. Ou seja, admite-se um comportamento linear até este ponto, e o fator K nada mais seria do que o coeficiente angular desta reta, ou seja, a tangente dessa reta, que seria o valor da pressão dividido pelo deslocamento de 0,0127. Então, experimentalmente, o valor de K seria a relação entre a pressão e o deslocamento de 0,127 centímetros. Assim, a unidade desse coeficiente de recalque seria dada por uma pressão dividido por um deslocamento. Quilo por centímetro quadrado por centímetro, ou megapascal por metro. Tendo em vista que raramente se consegue fazer essa prova de carga, pode-se obter este coeficiente de recalque através de correlações. E a correlação mais famosa é a correlação com o subleito. O método PCA-66, ele apresenta uma curva onde se consegue estimar o valor do K, sabendo-se o CBR do subleito. Como exemplo, um solo que tem um CBR igual a 10, ele tem um módulo, um coeficiente de recalque do subleito igual a 5,5 quilos por centímetro quadrado por centímetro. Quanto à subbase, nós já falamos que estruturalmente a subbase seria dispensável. No entanto, existe uma série de vantagens no emprego de subbase. As finalidades da subbase são, portanto, primeiro, uniformizar as pressões no subleito, corrigindo qualquer irregularidade do subleito e uniformizando as pressões. Sendo a subbase um material melhor do que o subleito, consegue-se também aumentar o valor de K do subleito, tendo em vista que as propriedades mecânicas da subbase são melhores que o subleito. Outra finalidade da subbase é evitar ou controlar a variação de volume do subleito. Por alguma razão, por exemplo, por infiltração de água, por encharcamento, poderia haver uma variação volumétrica do subleito, ou de inchamento ou de contração, e a subbase evitaria que esta variação de volume afetasse o desempenho da placa de concreto. Uma outra vantagem muito grande da subbase é melhorar a drenagem, ou seja, permitir a saída de qualquer infiltração de água que tenha ocorrido, normalmente pelas juntas de dilatação. Caso ocorra qualquer infiltração, a subbase deve permitir a drenagem dessa água, uma vez que ela vai impedir o acúmulo de água debaixo do pavimento. Ela vai evitar o conhecido efeito chamado bombeamento. O bombeamento é um fenômeno que ocorre quando há acúmulo de água debaixo do pavimento. Por exemplo, nesse vídeo está ilustrado o dano que pode provocar a um pavimento de concreto caso haja infiltração e a concentração de água no subleito. Caso isso ocorresse, no momento em que passasse o eixo, a carga do eixo, esta carga, esta água, seria expulsa, ela seria bombeada para cima do pavimento, e nesse efeito de bombeamento, ela carregaria partículas de solo. Lembrando que no momento da passagem da carga, essa água ficará submetida a pressões elevadíssimas, e o caminho normal dela é sair pela junta de dilatação, carregando partículas de solo. Com isso, haverá uma redução de volume do solo sob a junta, fazendo com que haja uma deformação do solo sob a placa, gerando
o aparecimento de um desnível, de um degrau, de uma falha de uma placa para outra, tornando extremamente desconfortável o trânsito de veículos. Repetindo a animação, caso haja esta água acumulada, ela vai provocar deformação do subleito e a placa sofrerá, então, um deslocamento, criando um recalque, um degrau na placa. Isto é um papel da subbase, evitar que isto ocorra. A subbase, ela não é dimensionada, não há critério de dimensionamento. Pode ser usada a espessura de 10, 15, 20, 30 centímetros de espessura, e a subbase pode ser feita de vários tipos de materiais. Ela pode ser usado desde um solo granular qualquer, uma brita graduada, ou pode ser usado uma brita, um solo melhorado com cimento, ou um solo cimento, ou um concreto compactado a rolo. Então, enfim, existe uma série de opções para a subbase. O que sempre tem que ser feito é uma análise econômica para saber até que ponto merece ou compensa executar uma subbase muito espessa e qual o benefício que ela trará na redução da espessura da placa. Nesta imagem está mostrado a consequência do bombeamento de um pavimento onde ocorreu infiltração de água pela junta de dilatação. O efeito final, o aspecto final é exatamente esse, a água acumulada rente à junta, indicando que essa água foi bombeada das camadas inferiores do pavimento e nitidamente se percebe a degradação da placa e a formação da falha entre elas. Nitidamente pode-se afirmar que esta placa está condenada estruturalmente, tendo em vista que ela já apresenta, inclusive, as trincas de ruptura. O cálculo de tensões em placas de concreto de pavimento pode ser feito analiticamente através das fórmulas de Piquet e Ray. Piquet, em 1951, deduziu o valor da tensão de tração num plano diametral secante, num plano bissetor do canto da placa. Esta solução teórica, que nós não vamos nos aprofundar, esta solução ela é válida para os pavimentos antigos, que tinham largura de 2,75 m, antigamente. A faixa de tráfego tinha largura de 2,75 m. Para esses valores, o ponto crítico para essa largura de faixa, o ponto crítico seria quando uma carga do pneu estivesse no plano bissetor da quina da placa ou no bordo livre. E os parâmetros dessa equação estão mostrados nesse slide. Para as pistas modernas, com largura de faixa de tráfego de 3,60 m, a posição crítica da carga é quando ela está tangenciando as juntas transversais. E a solução estrutural para este problema foi desenvolvido pelo Piquet e Ray, também em 1950, através dos seus ábacos de influência. A norma PCA 66, ela recomendava que se usasse fatores de segurança de carga, de majoração de carga, iguais a 1,2 para rodovias com tráfego de caminhões pesados, grande volume. Ela recomendava um fator de segurança 1,1 para rodovias com tráfego moderado de caminhões pesados e um coeficiente de majoração de carga igual a 1, ou seja, não majorava as cargas no caso de rodovia com tráfego leve de caminhões. Essas cartas de influência de Piquet e Ray facilitavam muito o dimensionamento de pavimentos, uma vez que bastava entrar com o valor da carga por eixo, existia
um gráfico, uma carta dessa para eixo simples e uma para eixo tandem. Então, entrava-se com o valor da carga e com o valor do K do sistema subleito subbase. Encontrado esse valor, subia-se verticalmente até encontrar a espessura da placa de concreto ou até encontrar a tensão de tração máxima permitida, que é 22,5 kg/cm², que é metade de 45, que é considerado o FCK médio de projeto. Então, o cruzamento dessa vertical com a horizontal correspondente à tensão de tração de 22,5 definia a espessura da placa de concreto. Entrava-se 2 vezes, considerando inicialmente o eixo simples e com o outro gráfico eixo tandem, e logicamente o que desse espessura maior era a espessura de projeto. Mas o PCA 66 foi substituído pelo PCA 84, embora a maioria dos seus parâmetros ainda permaneçam válidos. O PCA 84, ele considerou não só os problemas de fadiga, mas também um problema relativo à erosão, que não era considerado no método PCA 66. Esse aspecto do modelo de ruptura contra a erosão, que é a novidade do método PCA 84. No que se refere à fadiga, ele praticamente aproveitou todo o conceito de fadiga do 66, apenas modificando para valores entre 0,50 e 0,45. Lembrando que o PCA 66 admitia que, se a relação de tensões fosse igual a 0,50, o número de repetições podia ser infinito. O PCA 84, ele disse, não é bem assim não. A relação de tensões que garante uma vida de fadiga infinita é para a relação de tensões igual a 0,45. Então, modificou apenas esse trechinho entre relação de tensões 0,45 e 0,5. O restante permaneceu os mesmos conceitos do PCA 66. Apenas entre 0,50, que é o PCA 84. Não permite tráfego ilimitado, não. Permite 5 vezes 10 à quarta, no máximo, número de repetições. Ou, transformando em equações, o PCA 84 considera que, se a relação de tensões, ou seja, se a relação entre a tensão de tração e o FCTMK for menor que 0,45, aí sim o concreto suporta um número ilimitado de repetições de carga. Se a relação de tensões for entre 0,45 e 0,55, o N é dado por essa exponencial. E para a relação de tensões maior do que 0,55, por essa equação logarítmica. Este valor aqui já era o do PCA 66. A única modificação é no intervalo 0,45 a 0,55. O método do Westergaard, ele é um método analiticamente bastante complexo, de formas que não é nada interessante tentar dimensionar a placa por métodos puramente analíticos manuais. Daí, o método PCA 84 fez uma simulação pelo método dos elementos finitos, considerando vários valores de espessura de placa, vários valores de resistência do concreto e de tipo de fundação, e transformou esta massa de dados num nomograma, onde se entra com a carga do eixo, entra-se com uma coisa chamada fator de fadiga, e obtém-se na outro eixo o número máximo de repetições da carga. Então, nesse caso, uma carga de eixo simples de 150 kN, 15 toneladas de eixo simples, ou 300 kN de eixo tandem duplo, para um fator de fadiga de 0,28, suporta 200.000 repetições da carga.
Assim, fazendo-se esse cálculo para todas as cargas que vão passar no pavimento, nós podemos saber qual o número máximo de repetições de cada uma dessas cargas. No que se refere a esse conceito novo de erosão, o método PCA 84 define erosão como a perda de material das camadas de suporte das placas de concreto pelas laterais ou rente às juntas. Nestas figuras estão mostrados alguns casos de erosão. Este aqui, por exemplo, está mostrando o bombeamento de água com solos finos do subleito subbase pela aplicação da passagem de carga de um pneu, indicando, então, que a repetição desse fenômeno vai provocar a ruptura dessa placa, uma vez que está tirando finos do conjunto subbase e subleito. Outro tipo de erosão está aqui também mostrado, que é o bombeamento de água pelas juntas, não só juntas longitudinais, quanto pelas juntas transversais. Então, a infiltração de água pelas juntas é o principal fenômeno de aceleração de degradação dos pavimentos de concreto, tendo em vista que, com a passagem das cargas, há a retirada de material da fundação das placas, com o tempo levando à ruptura. Esta figura mostra também claramente este fenômeno, evidenciando que há infiltração de água entre o acostamento e a placa de concreto, e com a passagem dos veículos, esta água está sendo bombeada, retirando finos do solo e já evidenciando trincas no pavimento de concreto, pelo efeito de erosão, que é essa perda de material pelas juntas com a passagem do tráfego. Este problema deve-se à ação combinada de água e a passagem de cargas. Os efeitos são deformações verticais dos cantos e das bordas, a formação de degraus nas juntas transversais e com a consequente ruptura das placas. Segundo o método PCA 84, a análise é feita através de um fator chamado fator de erosão, que define o poder de certa carga de produzir a deformação vertical na placa. Através de correlação em pistas experimentais, o PCA 84 apresenta ábacos de dimensionamento parecidos com os ábacos de dimensionamento quanto à fadiga. Entra-se com o valor da carga, entra-se com o fator de erosão e obtém-se o número máximo de repetições da carga que provoca a ruptura por erosão. Este gráfico ele serve tanto para eixo simples quanto para eixo tandem duplo. No caso de eixo tandem triplo, o método recomenda que se considere este mesmo gráfico, só que considerando 1/3 do valor da carga por eixo tandem triplo. Então, um eixo tandem triplo de 300 kN seria considerado como um eixo tandem simples de 100 kN. Os parâmetros de projeto recomendados pelo PCA 84 são: o período de projeto deve ser de 20 anos, que é a vida útil estimada para os pavimentos de concreto antes de uma manutenção necessária. Os fatores de segurança houve uma pequena alteração em relação ao PCA 66. Os fatores de majoração de cargas recomendados pelo PCA 84 são rodovias com tráfego leve sem majoração das cargas, tráfego médio, um coeficiente de segurança de 1,1, para rodovias com tráfegos pesados 1,2 e para rodovias em condições especiais de tráfego muito pesado, um coeficiente de majoração de carga de 1,3. O método PCA 84 apresenta um formulário para facilitar o procedimento de dimensionamento, inicialmente com essas
células em amarelo, que são as propriedades dos materiais. O projeto é feito pré-definindo-se, pré-dimensionando-se a espessura da placa e verificando-se se ela passa na fadiga e na erosão. Então, estima-se uma determinada espessura da placa, com o K do sistema subleito subbase, o FCTMK de projeto, a relação das cargas por eixo simples, as cargas por eixo tandem duplo e as cargas por eixo tandem triplo, com os seus fatores de segurança e o número previsto de repetições de cada uma delas. Por isso é que nós falamos que nós precisamos conhecer a contagem volumétrica do tráfego. Nós precisamos conhecer o número de repetições de cada eixo no período de vida útil do pavimento. Precisamos saber se o pavimento terá juntas com barra de transferência, sim ou não, se o acostamento será de concreto, sim ou não, e qual o período de projeto adotado. Em seguida, é feita a análise da fadiga, verificando-se o consumo de cada eixo, de fadiga, cada eixo, cada carga, vai consumir um percentual de fadiga. Após se calcular o dano por fadiga de cada eixo, soma-se e, evidentemente, esse percentual não pode chegar a 100%. Faz-se a mesma coisa quanto à erosão, calcula-se o consumo da erosão devido a cada eixo, soma-se e essa soma não pode atingir o valor de 100%. No módulo seguinte, nós vamos fazer um exemplo numérico. Com isso, nós concluímos o módulo número 3.